Filhos de Deus, boa noite, paz seja convosco. Quantos trouxeram a sua Bíblia Sagrada? Eu quero nessa noite meditar com vocês nas Sagradas Escrituras, e tenho certeza que Deus, Ele vai falar conosco. Eu quero ler um texto conhecidíssimo de vocês, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19. Quero ler até o verso, do verso 1 até o verso 9 com vocês. Logo mais nós estaremos apresentando os irmãos que se batizaram no domingo passado. Estaremos orando juntamente com eles, e com certeza vai ser um momento de alegria. Nós batizamos domingo passado 13 pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo 1. Todos encontraram, digam amém. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar e olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa dele, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Diga: Jesus entra na vida daquele que abre a casa para ele. Amém. Tome seus assentos. Quero meditar na palavra do Senhor com vocês. O momento da palavra, irmãos, é um momento muito importante do culto. É o momento de você parar, abrir os teus ouvidos e permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Quando passamos despercebidos, às vezes a bênção ela vem, a palavra ela vem, e nós não conseguimos tomar posse dela, porque a distração dentro da igreja, ela é um problema seríssimo na vida de uma pessoa. Toda aquela pessoa que quer receber algo de Deus, ela tem que estar muito atenta, porque Deus, Ele fala conosco através de mínimos detalhes. Às vezes Deus, Ele quer entregar algo para nós, mas a nossa insensibilidade à voz do Senhor faz com que a bênção de Deus não venha acontecer na nossa vida. Abra o teu coração hoje
e deixa Deus falar com você. Levanta tua mão direita e diga: eu abro o meu coração para ouvir o que Deus tem para falar comigo. Amém? Que a pessoa que está à tua direita, à tua esquerda, agora não fale com você, mas que a Bíblia Sagrada fale ao teu coração. Amém? O texto que lemos é um texto conhecidíssimo no meio da igreja. Quem já não ouviu falar de Zaqueu? Quem já não ouviu falar dessa palavra, dessa mensagem? É certo que no meio da igreja, você que frequenta a igreja há anos, você já ouviu essa palavra várias vezes. Mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, todas as manhãs. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz. A palavra de Deus não envelhece. Quanto mais lemos o texto das Sagradas Escrituras, mais Deus revela o propósito para que Ele tem para entregar a cada um de nós. Se você ler a Bíblia, você que é pregador, um versículo só, mais de 30 vezes, pode você ter certeza absoluta que a tua mensagem será mais profunda. E eu sempre digo que nas Sagradas Escrituras não precisa nós inventar. A Bíblia não precisa disso. Não precisa nós querer acrescentar. A Bíblia não precisa de acréscimo. A Bíblia ela é o que é na íntegra. E ninguém pode mudar isso. A palavra de Deus, ela é soberana sobre todas as coisas, e ela é suficiente para transformar e mudar a nossa vida. Então, nenhum texto das Sagradas Escrituras envelhece. A palavra de Deus, ela é nova ao nosso coração todos os dias. Então, por mais que você ouviu pregação a respeito de um texto, sempre Deus, Ele vai ter algo novo para revelar ao teu coração. O incrível é que a grande maioria dos pregadores, eles pregam muito pouco sobre os evangelhos. Muito pouco se ouve falar dos evangelhos, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus realizou. E eu entendo que os evangelhos deixados por Jesus, que é aquilo que deve de nortear a vida da igreja, porque são exemplos tão claros, tão maravilhosos, tão poderosos, que quando nós passamos a ler os evangelhos e ver os feitos do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que coisas tremendas Ele fez, Ele realizou e Ele continua realizando. Zaqueu era um homem muito conhecido em Jericó. Ele era um homem que todos o conheciam, porque ele era publicano, cobrador de imposto para Roma. Ele era conhecido pela sua estatura também, porque a Bíblia descreve que a sua estatura era muito pequena. Ele era um homem de baixa estatura. A Bíblia também descreve que esse homem, ele era um homem que, o texto deixa bem claro, que ele gostava de cobrar imposto indevido. Ele sempre cobrava a mais do que deveria ser cobrado. Ele não era um homem justo. Ele era um homem injusto. Mas a Bíblia diz que esse homem, diante de todas essas circunstâncias,
Sendo ele um homem rico, conforme diz as Sagradas Escrituras, esse homem ele queria ver Jesus. E eu quero deixar algo muito claro para você aqui nessa noite, irmãos. Jesus, ele não está em busca de pessoas perfeitas. Jesus, ele é poderoso para tornar o imperfeito e transformar a vida do imperfeito em uma vida abençoada. Jesus mesmo disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Ele diz que ele veio para os doentes. Jesus, ele veio para aqueles que aos olhos humanos não tinham solução e nem jeito para eles. Mas para o Senhor Jesus Cristo não existe circunstância que Ele não possa mudar, não existe algo que Ele não possa realizar. Então eu quero te afirmar nessa noite: para Jesus não existe pecado que Ele não possa perdoar. Quando alguém se humilha na presença do Senhor e se arrepende de todo o seu coração, o Senhor Jesus Cristo, Ele faz a obra na vida dessa pessoa. Então a Bíblia diz que esse homem era rico, esse homem era chefe dos publicanos, mas esse homem ele queria ver Jesus. Ele tinha um desejo no seu coração de ver Jesus, de conhecer de perto quem era Jesus. Esse homem ele tinha dinheiro, esse homem ele tinha posição, mas esse homem com certeza dentro dele tinha um vazio muito grande. Porque é importante você e eu entender que tem coisas que o dinheiro jamais vai conseguir comprar. O dinheiro tem coisas que jamais ele vai conseguir realizar na vida do ser humano. Quem pode realizar todas as coisas na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Esse é poderoso. Esse é aquilo que eu e você precisamos, Ele é capaz e poderoso para nos dar. O dinheiro não compra a alegria, o dinheiro não compra o sono, o dinheiro não compra a saúde, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele pode te dar uma boa noite de sono. O Senhor Jesus Cristo, Ele pode colocar muita alegria no teu coração, e Ele é poderoso também para te entregar uma vida saudável, cheia de saúde, cheia de bênção e cheia de vitória. Se você crê nisso, você glorifica e aplaude o nome do Senhor. Esse homem ele era rico, ele tinha dinheiro. Esse homem ele tinha posição social. Mas a Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus. Ele queria conhecer de perto quem era Jesus. E amados, isso é uma coisa muito importante você entender. Às vezes você está na igreja, você ouve o evangelho, você ouve a mensagem, às vezes você está sentado no banco da igreja, mas você está distante de Jesus, você está longe dele, e não tem como nós seguirmos Jesus de longe. Sabe por que Pedro ele nega Jesus 3 vezes, se você for ler com profundidade o texto? É porque Jesus, ele estava sendo levado para a cruz, e Pedro, a Bíblia diz que seguia Jesus de longe, e seguir Jesus de longe não funciona, meus irmãos. Nós temos que seguir Jesus de perto. Nós temos que ter no nosso coração o mesmo desejo que esse homem tinha. Nós queremos ver Jesus, nós queremos estar perto de Jesus, nós queremos desejar andar com Jesus, caminhar com Jesus, porque quando nós desejamos isso, amados, o desejo nosso se torna uma realidade diante do Senhor. Esse homem ele queria ver Jesus, ele queria buscar a Jesus, mas havia, amados, muitos obstáculos para ele ver Jesus de perto. E eu creio, amados, que há muitos obstáculos que se levantam também contra a nossa vida quando nós desejamos de seguir Jesus de perto. Quais eram os obstáculos desse homem? Primeiro, a multidão. A multidão que seguia Jesus era um obstáculo para ele. A segunda coisa, o segundo obstáculo para ele era a sua estatura. Se ele se infiltrasse no meio da multidão e quisesse se aproximar de Jesus, ele não iria conseguir.
Ele tinha uma pequena estatura, então era impossível ele se aproximar de Jesus. Então ele decide seguir em frente, ir à frente e subir em uma figueira, mas ali havia outro obstáculo. Ele era de pequena estatura, e agora para ele ver Jesus de perto, ele tinha que subir em uma árvore. A multidão, a sua pequena estatura, a árvore que ele tinha que subir, eram os obstáculos que ele tinha que enfrentar para realmente realizar o desejo do seu coração, que era ver Jesus de perto. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: quando uma pessoa ela é determinada, os obstáculos não seguram essa pessoa. Se você for uma pessoa determinada, nenhum obstáculo dessa vida vai fazer você parar. Se você tiver determinação no teu coração, aquilo que você deseja, aquilo que você planeja no teu coração, vai se realizar. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Nenhum obstáculo vai parar você na tua caminhada, na tua jornada. Você vai, em nome de Jesus, usufruir daquilo que Deus tem para a tua vida. Se você quer dar um glória a Deus aí. O importante, irmãos, é você ter determinação no seu coração. Tinha vários obstáculos que estavam diante de Zaqueu. A multidão era um problema para ele. A sua estatura era um problema para ele. Subir em uma árvore era outro problema para ele. Era outra dificuldade, mas ele colocou no seu coração que ele iria ver Jesus de perto. E eu quero dizer uma coisa para você: aquele que deseja conhecer Jesus de perto, esse vai ser surpreendido por Jesus. Se você tem esse desejo de realmente ser íntimo do Senhor Jesus, de viver uma vida na presença dEle, você vai ser surpreendido por Ele, porque Ele vai se revelar a você com coisas tremendas e coisas gloriosas. Aleluia! Então não deixe esse desejo de conhecer Jesus de perto morrer dentro do seu coração. A Bíblia diz que então ele vai à frente, ele sobe em uma figueira brava. Ali ele está agora. Ele supera os obstáculos da multidão, ele supera os obstáculos da sua estatura, e agora ele supera o obstáculo de subir naquela árvore. E a Bíblia diz que quando ele está em cima daquela árvore, quando Jesus se aproxima debaixo daquela árvore, a Bíblia diz que Jesus olha para cima. E quando Jesus olha para cima, a Bíblia diz que Jesus diz assim para ele: desce daí, depressa, porque hoje me convém ir até a tua casa. Vale a pena se esforçar, meu irmão. Se você já tem feito algo para Deus, faça ainda mais. Se você já tem buscado o Senhor, continue ainda buscando mais ainda. Se você tem consagrado a tua vida ao Senhor, consagre ela ainda mais, porque eu quero dizer uma coisa para você: por mais que nós faça as coisas para Deus, ainda é pouco diante de tudo aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Pastor, eu oro meia hora, então ore 1 hora. Pastor, eu jejuo uma vez por semana, então jejua 2 vezes por semana. Pastor, eu leio um versículo da Bíblia por dia, então leia 2 versículos por dia. Então dobre as coisas espirituais na tua vida, e você vai ver o agir de Deus sobre você. Aquele que busca o Senhor não fica sem recompensa. Tudo que você tem feito não tem passado despercebido diante dos olhos do Senhor, e eu declaro para você nessa noite: a recompensa de Deus virá sobre a tua vida. Ele é fiel e justo. Ele supera o obstáculo da multidão, ele supera o obstáculo da sua estatura, ele supera o obstáculo e sobe naquela árvore. Mas quando Jesus chega debaixo daquela árvore, Jesus manda ele descer, porque agora Jesus queria ir até a casa dele. A Bíblia diz que ele desce,
Ele desce depressa, porque naquele momento ele estava tendo um encontro pessoal com Jesus. Alguém que só tinha o desejo de saber quem era Jesus, agora estava tendo um encontro pessoal com Jesus. E eu quero te dizer nessa noite, irmão, Jesus, Ele está aqui nessa noite. Ele quer ter um encontro pessoal com você nessa noite. Nós aqui estamos em várias pessoas, mas Jesus, Ele vai vir ao teu encontro nessa noite. Você vai ter um encontro pessoal com Ele. Ele vai renovar as tuas forças, Ele vai renovar a tua fé, Ele vai encher o teu coração de alegria. Você vai sair daqui transformado. Quem sabe você está triste, abatido, você está passando por luta, por prova, por adversidades, mas eu quero te dizer uma coisa: você vai ter um encontro pessoal com Jesus. Ele vai transformar a tua vida, Ele vai mudar esse quadro o qual você está enfrentando, Ele vai mudar a situação dentro da tua casa, no meio da tua família, e você vai sair daqui nessa noite glorificando e exaltando o nome dEle nessa noite, porque eu creio que Ele vai abençoar a tua vida. Ele vai tocar em você. Então ele desce depressa. Ele tem agora um encontro pessoal com Jesus. Jesus vai até a sua casa. Jesus entra no seu lar. Quando Jesus vai até a sua casa, a Bíblia diz que o povo começou a se queixar, dizendo assim: ele se hospedou na casa de um pecador. É bom nós lembrarmos disso, amados, que Jesus veio para nós, e nós somos pecadores. Não tem nenhum santo aqui. Todos aqui são pecadores, necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Não tem nenhum perfeito aqui. Ninguém de nós somos perfeitos. Jesus, ele veio para os pecadores, e como ele veio para os pecadores, então ele nos alcançou, porque nós também somos pecadores. Jesus, ele não tem problema nenhum de entrar e se hospedar na casa de um pecador. Jesus, ele não tem problema nenhum de entrar e se hospedar na vida de um pecador. Porque quando Jesus entra, quando Jesus estabelece a sua presença dentro da casa de um pecador, ou na vida de um pecador, a vida dessa pessoa é transformada. A vida dessa pessoa, ela passa por mudanças, por transformação. É bom nós entendermos isso. As pessoas estavam se queixando. Ele entra na casa dos pecadores, ele se hospeda na casa de um pecador. Amados, vejam como as pessoas, elas julgam, como as pessoas, amados, elas fazem pré-julgação na vida das pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você, que todos são necessitados do Senhor, e todos são merecedores da sua misericórdia. Então nós nunca poderemos dizer: aquela pessoa não tem jeito. Para Jesus todos têm jeito. Para Jesus todos têm solução. Às vezes, amados, se nós não cuidar, nós começamos a julgar e a condenar as pessoas. E o juízo não pertence a nós. O juízo pertence unicamente, exclusivamente para Deus. Só Ele é poderoso para julgar alguém. Às vezes você olha para uma pessoa e você diz: essa aí não vai chegar a lugar nenhum. E às vezes é aquele que Deus pega, transforma a vida dessa pessoa e torna ela um vaso de bênção nas mãos dele. Quantos testemunhos nós temos de pessoas transformadas? Então, amados, nós não podemos julgar. O povo estava julgando, mas Jesus não veio para julgar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. Você pode dar um glória a Deus aí? Diga comigo: Jesus veio para salvar o mundo. Amém. E se Jesus não viesse com essa missão, amados, o que seria de nós? Ele veio para nos salvar. O povo estava ali se queixando porque ele estava se hospedando na casa de um
pecador, segundo o povo. Mas Jesus sabia, Jesus conhecia o coração daquele homem. E eu quero dizer que se tem uma coisa que Jesus conhece de nós, é o nosso coração. Jesus, Ele conhece o nosso coração. Jesus sabe como o nosso coração é. Jesus sabe como o nosso coração se encontra. Jesus, Ele conhece as intenções do nosso coração. E Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Então eu quero dizer uma coisa para você: não existe algo que Jesus não possa transformar. Uma vez uma pessoa disse para mim: pastor, eu vou dizer uma coisa para você, que madeira que nasce torta, morre torta. Eu disse: negativo. Ela só vai continuar torta enquanto ela não conhecer o filho do carpinteiro. Porque Jesus, amados, nós formos analisar biblicamente, Ele trabalhou na carpintaria com o seu pai terreno José. Ele sabia como endireitar uma madeira. Então não existe algo que Jesus não possa endireitar. Por mais que a madeira seja torta, Jesus alinha e apluma ela da forma certa. Quem sabe eu e você um dia fomos madeira torta, mas o Senhor Jesus Cristo veio e nos moldou, nos endireitou, e hoje nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome dEle, porque foi Ele que fez a obra na nossa vida, foi Ele que nos moldou. Então o povo estava se queixando, dizendo: ele se hospeda na casa de um pecador. Mas quando Jesus entra na casa desse homem, amados, o que acontece? Dentro da casa daquele homem houve arrependimento. E se tem uma coisa que move o coração de Deus, é arrependimento. Se tem uma coisa que move a mão de Deus em favor de uma pessoa, é o arrependimento. Todas as vezes que nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos os nossos pecados, nós recebemos de Deus perdão. Agora esse homem, ele se arrepende, e a Bíblia diz que ele se levanta e diz ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorqui dele alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Esse homem agora ele se arrepende, e agora ele busca uma mudança de vida. É importante, amados, nós entender que todas as vezes que nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós estamos buscando para a nossa vida uma mudança. E nós precisamos de mudança, nós precisamos de se arrepender também dos nossos pecados, das nossas falhas. Ele se levanta e ele se arrepende. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, o que Jesus faz? Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Dá para você glorificar o nome do Senhor. Aquilo que estava perdido, o Senhor Jesus Cristo encontrou. E eu quero te dizer que um dia nós estávamos perdidos, mas o Senhor Jesus Cristo nos buscou, nos encontrou, e hoje é a razão pela qual nós estamos aqui, adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Diga comigo, em nome de Jesus: eu quero superar todos os obstáculos, eu quero deixar Jesus entrar na minha vida. Diga: eu quero demonstrar arrependimento acompanhado de atitudes. Aleluia! Se você praticar essas coisas como Zaqueu praticou, a tua vida vai ser transformada, a tua vida vai mudar. Jesus, Ele está inteiramente à tua disposição. Ele está nas 24 horas do dia, pronto para te receber, pronto para te ouvir, e pronto para mudar a tua vida.
Se nós colocarmos isso, amados, no nosso coração, e começar a praticar realmente aquilo que Jesus Cristo deixou para nós como um ensinamento, a nossa vida vai ser cada dia mais transformada por Ele. Não existe pessoas nesse mundo que Jesus não possa transformar. O que o Senhor só precisa é de um coração aberto. Não existe situação nesse mundo que Jesus não possa mudar. Ele só precisa de um coração aberto e pronto para receber. Agora você tem que fazer uma análise, e eu tenho que fazer uma análise na nossa vida todos os dias, como o nosso coração se encontra. O nosso coração sempre está aberto para o Senhor. Nós temos também esse desejo, como tinha Zaqueu, de estar perto de Jesus. A pior coisa que pode existir na vida de um cristão é ele se acostumar com o Evangelho. A pior coisa que pode existir com um cristão é ele acostumar de vir na igreja. Aquilo ali se tornou uma rotina de vida. Evangelho, igreja, não é uma rotina de vida. Evangelho é um estilo de vida, estabelecido dentro dos padrões bíblicos, deixado por Jesus. O que é um estilo de vida? É quando você decide realmente viver dentro de um propósito. Estar inserido no Evangelho é estar disposto a estar inserido dentro de um propósito estabelecido por Deus, que é fazer a sua vontade, que é buscar a sua presença, que é se encher do Espírito Santo, que é praticar as disciplinas espirituais na nossa vida, que é a oração, a leitura da palavra, o jejum. Então o Evangelho, amados, não é uma rotina, mas é um estilo de vida. E nós temos que ser apaixonados, irmãos, pelas coisas espirituais. Porque nós temos que ser apaixonados pelas coisas espirituais. Porque no céu, irmãos, lá só se vai falar de coisas espirituais. E se a nossa cultura é o céu, nós já temos que estabelecer essa cultura na nossa vida aqui na terra. Por isso que nós temos que buscar o Senhor. Por isso que nós temos que desejar de todo o nosso coração conhecer Jesus de verdade. Esse homem queria ver quem era Jesus. Jesus se revelou a ele. Jesus mudou a história dele. Jesus mudou a vida dele. E uma coisa muito importante que eu quero que você entenda dentro do Evangelho: a salvação é individual. Mas quando um homem, quando uma mulher busca o Senhor, a salvação se estende para toda a sua casa e para toda a sua família. Foi Zaqueu quem se arrependeu, mas Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. O que Jesus estava dizendo? Hoje toda essa família foi salva. O que eu quero dizer para você nessa noite? Através da tua vida, toda a tua família será salva. É você entender isso. A salvação é individual, mas quando nós nos posicionamos, a salvação alcança toda a nossa casa. Foi o que Paulo e Silas falaram para o carcereiro em Atos dos Apóstolos. O carcereiro desesperado, ele diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Quando houve aquele terremoto sobre aquela prisão e as cadeias se abriram, Paulo e Silas dizem o seguinte para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu quero deixar uma palavra aqui nessa noite para você que está vindo na igreja e está, quem sabe, sozinho aqui.
e que tem pessoas da tua família que não querem nada com Jesus, mas eu quero dizer, creia no Senhor Jesus, de todo o teu coração, e vai ser salvo você e toda a tua família. Você vai ver a sua família se rendendo aos pés de Jesus, buscando a presença de Jesus, adorando o Senhor Jesus juntamente com você. Eu libero uma palavra de Deus sobre a tua vida, haverá salvação dentro da tua casa, Ele vai salvar. O desejo de Zaqueu de ver Jesus de perto faz com que Jesus vá até a casa dele e que haja salvação sobre toda aquela família. Eu vejo muitas pessoas dizendo: eu estou desanimado de orar pelo meu filho. Preste bem atenção, você que é pai, você que é mãe, se você estiver desanimado de orar pelo teu filho, pela tua filha, quem que vai orar por eles? Se você que é pai, você que é mãe, algo que foi gerado de você, se você está desanimado de orar pelo teu filho, pela tua filha, pela salvação dos teus filhos, quem que vai orar por eles? Então você não pode desanimar. Se você que é casado, e agora vocês são uma só carne, segundo a Bíblia, que agora vocês não são mais dois, mas são um só. Se você estiver desanimado de orar pelo teu esposo, pela salvação dele, ou pela salvação da tua esposa, quem que vai orar por ele? É a igreja que tem que orar, é o pastor que tem que orar pela salvação, não é você. Isso tem que ser algo que tem que estar dentro do teu coração. Você tem que ter esse desejo como tinha Zaqueu. O desejo de Zaqueu mudou a sua vida. O desejo de Zaqueu transformou a vida dele. Fez ele superar todos os obstáculos que ele tinha pela frente, todos os preconceitos que ele carregava com ele, todos os pecados que estavam sobre ele por ele ser desonesto. A vida dele foi totalmente transformada, porque ele queria ver Jesus de perto. Nessa noite, vamos desejar no nosso coração de ver Jesus de perto, sentir Ele na nossa vida, sentir a presença dEle na nossa vida. Quem sabe eu falo com pessoas aqui que há quanto tempo não sabe o que é sentir a presença de Deus. Há quanto tempo você não derrama lágrimas diante do Senhor? Há quanto tempo o teu coração não se aquebranta para Deus? Há quanto tempo você não se arrepende dos seus pecados? Há quanto tempo você não tem confessado os teus pecados para o Senhor? Porque você às vezes acha que você chegou a um estágio, a um patamar, que agora essas coisas não são mais necessárias na tua vida. Você está enganado. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor todos os dias e clamar pela misericórdia dEle por todos os momentos. Nós precisamos de Deus, nós precisamos dEle. Os nossos anos de fé não quer dizer nada se nós não tivermos um coração aquebrantado. Se nós estivermos acostumados só com o Evangelho, somente acostumado em vir à igreja, a nossa vida nunca vai mudar. Agora, se cada dia o desejo no nosso coração for mais pelo Senhor, mais pela sua presença, mais nós iremos receber dEle. Se cada dia mais nós desejarmos o Espírito Santo, mais o Espírito Santo Ele vai nos encher. Que nessa noite você seja cheio do Espírito Santo.
Deseja no teu coração mais de Deus. Deseja na tua vida mais da presença do Senhor. Porque quando terminar esse culto, quando você voltar para a tua casa, que quando você entrar dentro da tua casa, lá esteja estabelecida a presença de Jesus. Que você possa sentir a presença de Jesus dentro do teu lar. Que você possa sentir a presença de Jesus dentro da tua casa. Que lá dentro da tua casa você possa sentir a presença do Espírito Santo. Amados, não é só na igreja que nós temos que falar em línguas estranhas. Não é só na igreja que nós temos que glorificar a Deus. É dentro da nossa casa nós devemos de glorificar a Deus. É dentro da nossa casa nós devemos de falar em línguas estranhas. É dentro da nossa casa que nós temos que louvar e adorar ao Senhor. Porque você já parou para pensar comigo, irmão? O lugar que mais nós passamos tempo da nossa vida é dentro da igreja. Durante a semana, a grande maioria das pessoas, elas passam dentro da igreja 1h30, 2 horas. Então não é só aqui, irmãos. Dentro da nossa casa, onde nós passamos o maior tempo da nossa vida, ali nós temos que glorificar o Senhor. Ali nós temos que exaltar o Senhor. Sabe quando vem aquele desejo no teu coração de você dar um glória a Deus dentro da tua casa? Às vezes eu vejo os meus vizinhos comemorando dentro da casa deles o gol do time deles. Às vezes eu vejo irmãos na hora do gol do time dele gritando dentro da sua casa, mas com uma timidez tamanha para dar um glória a Deus dentro da sua casa, com uma vergonha tamanha de dar um glória a Deus dentro da sua casa. Nós temos que glorificar o Senhor. As pessoas vão chamar nós de maluco, de louco, não interessa. As coisas de Deus é loucura para o mundo. Nós temos que ser diferente. O que Zaqueu fez era algo diferente. Para me encerrar, era algo fora do comum. Um homem rico, um homem de posição, ele sobe numa árvore, porque Jesus iria passar por ali. Mas o que moveu ele é porque ele queria ver Jesus. Ele queria contemplar Jesus de perto. Ele não queria só ouvir falar de Jesus. Ele queria conhecer Jesus na essência. E ele foi surpreendido porque ele conheceu Jesus na essência. Porque Jesus fez ele descer da árvore e foi para dentro da casa dele. Quando você faz algo diferente, coisas de Deus na tua vida diferente também vão acontecer. Você crê nisso? Quero que você se coloque de pé na presença do Senhor. Você está disposto a fazer algo diferente? Algo que você nunca fez para Deus? Peça para Deus te dar uma direção, para Deus ministrar no teu coração, para você fazer aquilo que ainda você não fez para Ele. A grande verdade, irmãos, que nós perdemos muito tempo da nossa vida com coisas que não edificam, com coisas que não acrescentam nada na nossa vida. E desejamos as coisas de Deus sem estarmos dispostos a pagar o preço. Tem muitos obstáculos, mas que nenhum obstáculo seja algo que venha fazer você parar. Zaqueu poderia ficar dizendo: a multidão me impede de ver Jesus.
A minha pequena estatura é um impedimento de eu conhecer Jesus de perto. Subir numa árvore não tem como, é um obstáculo muito grande. Ele não olhou nem para uma dessas dificuldades. Ele realizou o desejo que ele tinha no seu coração. Ele fez aquilo que o seu coração queimava, aquilo que o seu coração almejava. Ele fez aquilo que estava ardendo dentro dele. Aquilo que queima dentro de você, presta atenção, isso aqui é muito para você refletir. Aquilo que queima dentro de você é aquilo que você está disposto a fazer. Se dentro de você queima pelas coisas de Deus, então você vai buscar as coisas de Deus. Mas se dentro de você o que queima é as coisas da carne, as coisas do mundo, então você vai fazer de tudo para pender para o mundo e para as coisas carnais. Sempre há uma batalha dentro de nós. A batalha da carne com o espírito. Mas nós que servimos o Senhor, devemos de entender que não é a carne que tem que prevalecer, mas é o espírito. Essa noite Deus, Ele está aqui. A presença do Espírito Santo, ela é real aqui. Aquele que decidir nessa noite de mergulhar, vai sair daqui transformado pelo Senhor. Aleluia. Dá para você glorificar o Senhor? Dá para você exaltar o nome do Senhor? Hoje houve salvação nessa casa, disse Jesus, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Supere os obstáculos, deixa Jesus entrar na sua vida. Demonstre arrependimento acompanhado de atitudes. Atitudes são mudanças que nós temos que fazer para realmente o nosso arrependimento ser verdadeiro. Tem pessoas que dizem que se arrependem, mas não têm atitudes de arrependimento. O arrependimento é acompanhado de atitudes de mudança. Esse homem se arrepende. Agora ele começa a demonstrar as atitudes do seu arrependimento. E agora ele começa a usufruir da salvação dentro da sua casa, da salvação no meio da sua família. Ele começa a usufruir de coisas tremendas da parte do Senhor Jesus dentro da sua casa e na sua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite dizendo: acho que não tem mais jeito. Eu quero te dizer que tem jeito sim. Tem solução. Tem solução. Muitos estão dizendo assim: ah, mas é impossível. Para o meu Deus não existe algo impossível. Para o nosso Deus não existe algo impossível. O nosso Deus é o Deus de coisas improváveis. De uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Ele faz cair uma grande tempestade. Aleluia. Aleluia. De um pouco de azeite dentro da casa de uma viúva, Ele realiza o milagre da multiplicação. Um pouco de farinha na botija da viúva de Sarepta, aleluia, sustentou ela, o profeta e o seu filho durante toda a seca. Deus é o Deus das coisas improváveis.
Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus de transformação. Você pode glorificar o nome dEle. Golias esperava um guerreiro para guerrear com ele, um soldado. Mas quando Golias ele se depara com alguém com uma funda em uma pedra. Porque Deus é o Deus do improvável. Com uma pequena pedra Ele coloca um gigante por terra. Porque Ele é o Deus de grandes maravilhas e grandes feitos. Você já parou para pensar que Deus, Ele pega coisas pequenas e transforma em coisas grandes? Esse é o Deus que nós servimos. O que Deus precisa de mim e o que Deus precisa de você? Ele precisa de fé. Se ainda resta um pouco de fé no teu coração, através dessa pequena fé, Deus é poderoso para realizar um grande milagre na tua vida. Você pode glorificar o nome dEle. Você pode glorificar o nome dEle. Calabaçou de cantarabacei. Rimanamasu yandere balabachei. Valorize as coisas pequenas. Não existe coisa que Deus não possa fazer. Aos olhos do povo, aquele homem era um homem condenado, pecador, destinado a ir para o inferno. Homem desonesto, homem que prejudicava as pessoas, homem que aos olhos da sociedade da época, para ele não tinha perdão. Mas Jesus, Ele não vê como vê o homem. Quando Jesus vê aquele homem em cima daquela árvore, Jesus olha para ele e diz: desce, desce depressa. Ele teve que descer. Quando ele desce, Jesus diz: hoje me convém ir até a tua casa. Depois que nós descemos, aleluia, é Jesus que nos conduz. Quem sabe muitos hoje aqui precisam descer do pedestal do orgulho, do pedestal da vaidade, do pedestal do achismo. Eu acho, eu sou. Quem sabe muitos precisam descer, mas todos aqueles que descerem e se arrepender hoje serão restaurados pelo Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia. Dá para você adorar o nome do Senhor. Santo é o Senhor, adorado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus essa igreja? A cultura do céu é glória a Deus e aleluia, igreja.